o versículo 1 até o versículo 14 do capítulo 11 do livro do Apocalipse. Diz assim a palavra de Deus: Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te, mede o santuário de Deus e o altar, e os que nele adoram. Mas deixa o átrio que está fora do santuário e não o meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. E concederei às minhas duas testemunhas que, vestida de saco, profetizem por 1260 dias. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, da sua boca sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerão os seus corpos na praia da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Vários homens de vários povos e tribos, e línguas e nações verão os seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que cedo vem o terceiro. Que Deus abençoe esta palavra ao teu espírito. Dentro desses estudos escatológicos, dentro desses estudos que tratam da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos abordar hoje as duas testemunhas. Se você prestou atenção na sua Bíblia, deve ter um epígrafe que não consta dos textos originais. Essa epígrafe está ali em cima do capítulo 11, dizendo as duas testemunhas. Deixa a sua Bíblia aberta no capítulo 11 de Apocalipse. Nós vamos falar sobre estes dois personagens, esses dois homens especiais com uma missão especial. Agora, vamos deixando o nosso dedo marcando. Vamos ao penúltimo livro do Velho Testamento, lá perto do Evangelho de Mateus. Você vai achar o livro do profeta Zacarias. No capítulo 4, há uma profecia que fala sobre esses dois homens, essas duas testemunhas. Zacarias é o penúltimo livro do Velho Testamento. E no capítulo 4 nós vamos ler alguns versículos, começando do primeiro, que diz: Ora, o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: óleo, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas, e há 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. E junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Agora o versículo 11 diz assim: falei mais e lhe perguntei: que são essas 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? Segunda vez falei-lhe perguntando: que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si o azeite dourado? Ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isto? E eu disse: não, meu senhor. Então ele me disse: estes são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Aqui está profeticamente a posição e a missão das 2 testemunhas. São 2 ungidos, são 2 homens que têm uma unção especial do Espírito Santo
para realizar uma obra especial no tempo do fim. Irmãos, este assunto é um tanto quanto controvertido e às vezes até mal compreendido e mal ensinado por aqueles que se põem a ensinar as escrituras proféticas. Por isso eu gostaria da sua atenção para esse estudo, porque ele é importante para nós que queremos compreender o momento em que nós estamos vivendo e também compreender aquele momento em que Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Eu gostaria de fazer você lembrar que no início desses estudos nós falamos sobre as 70 semanas proféticas de Daniel no capítulo 9. E ali nós vemos que quando o anjo trouxe aquela revelação ao profeta Daniel, ele a dividiu em 3 partes. A primeira de 7 semanas de anos proféticos para a reconstrução de Jerusalém, ou seja, 49 anos. Depois um segundo período que se seguiria imediatamente aquele primeiro de 62 semanas de anos proféticos, ou seja, 434 anos, que somados aos primeiros 49 dariam 483 anos. No final desses 483 anos, ou 69 semanas de anos proféticos, Jesus, que era o Messias de Deus, deveria ser morto, deveria ser cortado da terra dos viventes. E eu mostrei isso naqueles estudos, que isto realmente aconteceu. Jesus morreu no dia, no mês, na hora em que Deus havia determinado, cumprindo esta profecia. E o anjo diz naquela profecia que haveria um terceiro período de 1 semana de anos proféticos, que seriam 7 anos. 7 anos esse que Deus fez parar quando Jesus morreu, quando o Messias de Israel foi rejeitado. Deus fez parar a história profética de Israel, abriu um parêntese, como eu expliquei. Este parêntese é o período da graça. Deus revelou neste período da graça o mistério que esteve oculto, que é a igreja, que não é mencionada no Velho Testamento. É um mistério que esteve no coração de Deus e que só foi revelada quando os judeus rejeitaram e crucificaram a Jesus. Então abriu-se esse parênteses e ficaram para trás 7 anos, ou ficou o período de 7 anos para trás, para que então Deus voltasse a tratar com o povo de Israel. Este período de 7 anos, que Deus vai voltar a tratar com o povo de Israel, ele começa, conforme nós ensinamos também, naquele momento em que o príncipe que há de vir, mencionado lá em capítulo 9, versículo 27 de Daniel, que é o anticristo, o príncipe que há de vir, eles fizeram um tratado de paz, de proteção e de ajuda com Israel. E nós ensinamos e mostramos que este príncipe que há de vir, ele virá da Europa, ele virá de uma confederação de 10 nações, aonde estava o antigo Império Romano, que estaria sendo restaurados para esses dias finais. E o anticristo vai surgir ali, daquele pedaço de terra, vamos dizer assim, daquele continente europeu. Ele é um pequeno chifre, um pequeno governo, e ele vai então sobressair-se no meio daqueles 10 e vai assumir a liderança. E este homem, que nós cremos, já ministramos sobre isso, ele está na terra, ele vai fazer um tratado de paz e proteção a Israel, né? E esse tratado é para durar 7 anos. Sabemos nós, que conhecemos a escritura profética, a palavra profética, que o homem que estiver governando essa confederação de nações e fizer um tratado de paz com Israel para durar 7 anos, este homem é o anticristo. E ele fará esse tratado. Serão os 7 últimos anos do governo humano na face da terra, porque no final desses 7 anos, Jesus virá com a igreja, com os santos, virá com os anjos, se travará a batalha do Armagedon, que nós vamos falar ainda mais para frente, e estabelecerá o seu governo pessoal aqui na terra durante o milênio. Portanto, serão os últimos anos, os últimos 7 anos em que o homem terá o governo da terra. O homem terá o governo da terra. E as 2 testemunhas, irmãos, se situam dentro deste período dos 7 anos finais. Eu estou fazendo essa recapitulação para que você possa situar o ministério, o aparecimento e o ministério das 2 testemunhas dentro desses 7 anos finais.
Esse texto aqui diz: e concederei, diz o versículo 3, as minhas duas testemunhas que, vestidas de saco, profetizem por 1260 dias. 1260 dias são 3 anos e meio. São 42 meses. 3 anos e meio, 1260 dias, ou na forma hebraica de contar, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que dá 3 anos e meio. Então, aonde é que nós vamos situar essas duas testemunhas? Nos primeiros 3 anos e meio deste período de 7 anos. As duas testemunhas vão então atuar a partir do momento em que ele fizer aquele tratado de paz com Israel, que o anticristo fizer esse tratado de paz. Imediatamente 2 homens vão começar a atuar a partir de Jerusalém, e vão atuar durante 1260 dias de uma maneira profética, poderosa, sobre toda a terra, a partir de Jerusalém. Os 3 primeiros anos e meio. Os 3 primeiros anos e meio. Portanto, eu vou mostrar isto mais para frente, creio que no próximo domingo ou outro, que vamos estar falando sobre o arrebatamento da igreja. A igreja, irmãos, vai estar aqui na terra durante o período em que esses 2 homens, as duas testemunhas, estiverem atuando. Os 3 primeiros anos e meio, porque a igreja será tirada na metade desse período de 7 anos, conforme é o nosso entendimento da palavra profética, que nós vamos estar mostrando, inclusive, na própria Escritura Sagrada, na própria Bíblia. Então é muito importante que nós compreendamos isso, porque nós vamos estar aqui, nós vamos estar vivenciando e vendo esses 2 homens agirem. Esses 2 homens agirem em nome de Deus e em nome de Jesus Cristo. A palavra aqui nos diz, João recebendo esta profecia, ele diz: foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te, mede o santuário de Deus e o altar e os que nele adoram. É interessante essa expressão. A cana é um instrumento de medição. É um instrumento de mais ou menos 3 metros. É um tipo de um pedaço, um bastão, vamos dizer assim, um pedaço de madeira de 3 metros, que era um instrumento para fazer medidas lineares. E a Bíblia diz aqui que ela era semelhante a uma vara. Agora, a vara é um instrumento de punição. Os irmãos lembram que o Salmo 23 diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara é um instrumento de punição. A cana é um instrumento de medição. E neste caso aqui simboliza medir para punir. Então a cana aqui vai ser um instrumento de medição para juízo, para punição. E o anjo diz que deveria ser medido o templo, né, o santuário de Deus, medir o altar e os que nele adoram. É uma expressão estranha essa, porque medir um santuário e medir uma peça do santuário, que era o altar, é uma coisa normal, mas medir as pessoas é uma coisa esquisita, estranha. E esta medição então é para juízo. Por isso as pessoas serão medidas neste período em que as duas testemunhas estiverem atuando a partir de Jerusalém. E o versículo 2 diz: mas deixa o átrio que está fora do santuário, a parte externa do santuário, e não meças, porque foi dado aos gentios, isto é, aos estrangeiros, aos que não são judeus, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Olha os 42 meses aqui. Pisar a cidade santa significa ter governo sobre Jerusalém. A cidade santa aqui é Jerusalém, por 42 meses. Que 42 meses serão esses? Os 3 últimos anos e meio. Os 42 meses finais. Os 3 últimos anos e meio é que os gentios terão poder e governo sobre a cidade de Jerusalém através do anticristo, como vai ficar claro daqui mais um pouco. E a Bíblia diz então que concederei, Deus diz, as minhas duas testemunhas, que vestidas de saco profetizem por 1260 dias. Esta vestimenta de saco era uma vestimenta que os profetas antigos usavam. É um tecido grosseiro de cor preta,
Os profetas antigos era tecido em casa, feito em casa, nos teares, e este tecido a pessoa colocava sobre a pele. E isto representava um incômodo, uma insatisfação com o pecado, com a situação do povo, e os profetas antigos usavam esta vestimenta de saco, um tecido grosseiro, um tecido que causava incômodo, arranhava a pele. E os profetas usavam isso num simbolismo para mostrar o inconformismo de Deus com a situação de pecado. Esses dois homens usarão esse tipo de roupa quando estiverem iniciando o seu ministério profético, que vai durar 42 meses ou 3 anos e meio ou 1260 dias. E diz a palavra aqui que eles são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra, numa referência ao texto que nós lemos em Zacarias, capítulo 4. São dois homens ungidos, que vertem de si mesmo o azeite dourado, ou seja, o Espírito Santo vai estar agindo através desses homens com um poder total e ilimitado, através dessas duas testemunhas. E aqui então nós começam as controvérsias. Quem seriam essas duas testemunhas? Muitos estudiosos aqui fazem as afirmações as mais estranhas possíveis. Por exemplo, os adventistas do sétimo dia, que são dados ao estudo da escritura profética, eles, quando analisam isso aqui, eles dizem que as duas testemunhas aqui representam o Velho e o Novo Testamento. Mas é um absurdo este entendimento, porque isto inclusive vai contra tudo mais que a Bíblia fala a este respeito. Porque como é que seria possível matar o Velho e o Novo Testamento por 3 dias e meio? E depois eles ressuscitarem, e depois subirem aos céus. Fica muito estranho esta posição. Como eles dão uma interpretação histórica a todas as profecias, eles pegam fatos históricos, acontecimentos históricos ocorridos aqui e acolá, para justificar o seu ponto de vista. Eles se baseiam num decreto da Revolução Francesa, quando estourou a Revolução Francesa, há mais de 2 séculos atrás, há mais de 200 anos atrás, a Assembleia Nacional Constituinte Francesa, ela expediu um decreto que durou 3 anos e 7 meses, e nesse decreto ficou decretado que Deus não existia, e de que a Bíblia deveria ser banida, né? E ninguém mais poderia estudar ou ler a Bíblia na França. E esse decreto vigorou 3 anos e meio. Então eles entendem que isto aí então foi o cumprimento dessa escritura. As duas testemunhas seriam então o Velho e o Novo Testamento. Mas isso não tem razão de ser. Para começo de conversa, as duas testemunhas então já teriam ocorrido há mais de 200 anos atrás. O fato só ficou circunscrito à França. Nos outros países da terra, a Bíblia continuou sendo estudada, meditada, aceita. Apenas na França, com algumas restrições, é que a palavra de Deus ficou ali, nesse período, 3 anos e 7 meses, vamos dizer assim, proibidas. Mas então nós vemos que essa interpretação não tem nenhuma razão de ser. Outros interpretam essas duas testemunhas como sendo Elias, uma delas, e Enoque. Enoque e Elias, numa ordem mais direta. Por quê? Porque tanto Enoque como Elias foram 2 homens que não passaram pela morte física. Eles foram arrebatados aos céus sem provar a morte física. Enoque e Elias, irmãos, são 2 símbolos do arrebatamento, ou daqueles que serão arrebatados e que não passarão pela morte física. Tanto Enoque simboliza os que serão transformados e levados para o céu, como Elias também, que não provou a morte física. Mas não são eles as duas testemunhas. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara quando diz que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois o juízo. Não vem a volta. E mesmo porque quando Enoque e Elias subiram para o céu, eles não estão lá mortais, eles foram revestidos de imortalidade, porque senão Enoque já tinha morrido lá, porque quantos séculos faz que Enoque está nos céus? E quantos séculos também já faz que Elias está nos céus? Os 2 já teriam morrido lá, se eles tivessem sido levados para lá na mortalidade, sem serem revestidos de imortalidade, sem serem transformados como serão aqueles que serão arrebatados.
conforme nos diz 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50 a 52, que seremos revestidos, né, de imortalidade, né, e aqueles corruptíveis serão revestidos de incorruptibilidade. Isto será no arrebatamento. Ora, se Enoque e Elias estivessem lá, eles já estariam imortalizados, e Deus não ia torná-los a mandar, mortalizá-los para mandá-los de volta para que eles pudessem morrer como as duas testemunhas. Não tem cabimento bíblico e não tem base também esta afirmação. Portanto, essas duas testemunhas não podem ser absolutamente Enoque e Elias. Outros dizem que seria Moisés e Arão, que foram dois homens que Deus usou para tirar o povo do Egito. Mas a Bíblia nos diz que todos os dois morreram. Tanto Arão como Moisés morreram e foram sepultados. Não creio que serão eles. Aliás, irmãos, eu quero fazer uma afirmação muito séria aqui. Serão dois homens que nasceram, né, na era, eu creio que nasceram na nossa era, nos nossos dias, porque eu creio que esses homens estão vivos. E se eu estou certo, então, são homens que nasceram normalmente aqui com uma missão especial. Eles terão, isto sim, um ministério semelhante ao ministério que Moisés teve e que Elias teve. Mas não serão nem Moisés e nem Elias ressuscitados ou reencarnados como querem os espíritas. Porque muitos dos espíritas querem usar esse texto para justificar a reencarnação, de que Elias teria que reencarnar e voltar. Eu quero dizer que serão dois homens que terão o ministério destes dois grandes homens de Deus que foram no passado, Moisés e Elias. E por que nós fazemos esta afirmação? Porque se nós examinarmos aqui os textos, a Bíblia diz no versículo 5, que se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Nós sabemos que a pessoa que mandou descer fogo do céu sobre os seus inimigos para matá-los, para consumi-los, foi o profeta Elias. Depois em casa você vai poder ler no segundo livro dos Reis, no capítulo 1, a partir do versículo 9, nós vamos encontrar aquele capitão de 50 soldados, aquele comandante de 50 soldados, com seus 50 soldados. O rei Acasias, se não me engano, manda que eles trouxessem Elias à sua presença. E Elias estava lá no Monte Carmelo. E eles vieram e disseram: o rei manda, Elias, desce depressa, vem estar com o rei. E Elias disse: eu. Chamaram Elias de homem de Deus. E Elias disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti os teus 50. E a Bíblia diz que desceu fogo do céu e consumiram aqueles 51 homens, mataram aqueles, fulminaram aqueles 51 homens. Depois foi mandado outro grupo de 50 com seu comandante, e o mesmo fato se repetiu, e lá foram mais 51 mortos pela palavra de Elias. Portanto, Elias aqui era aquele homem que mandava descer fogo do céu sobre os seus inimigos. Portanto, essas duas testemunhas, uma delas pelo menos tem um ministério muito semelhante ao ministério de Elias, que orava, pedia, ordenava e Deus mandava fogo do céu. Elias também esteve envolvido naquele episódio com os profetas de Baal ali no Monte Carmelo, quando ele, naquelas disputas com os profetas falsos de Baal, os 350 profetas, Elias faz aquele holocausto, manda jogar água em cima, encharcar, e ora a Deus e pede que Deus manda fogo, e Deus manda fogo e consome aquele holocausto e lambe até a água, né, o fogo que veio do céu. Elias, portanto, foi um profeta poderoso, a quem Deus ouvia a voz, e quando Elias pedia alguma coisa para Deus, ou ordenava em nome de Deus alguma coisa, isto acontecia. Portanto, você pode ver por aqui que essas duas testemunhas, pelo menos uma delas, terá o ministério muito semelhante a Elias. E diz o versículo 6, que elas, as testemunhas, têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia. Nós sabemos também, de acordo com os capítulos de 16 em diante de primeiro livro dos Reis, que Elias foi aquele que fechou os céus sobre o reino de Israel,
para que não chovesse durante 3 anos ali sobre Israel. E não choveu sobre Israel, a ponto de praticamente destruir aquele reino totalmente. E que depois Elias orou outra vez e pediu que Deus mandasse chuva, e Deus ouviu a oração de Elias. Portanto, pode ver por aqui que são ministérios muito semelhantes ao que Elias e Moisés realizaram. E o versículo 6, na segunda parte, diz: e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Para convertê-las em sangue. Irmãos, nós sabemos que Moisés, no Velho Testamento, lá em Êxodo, capítulo 7, depois em casa você vai poder ler sobre as 10 pragas do Egito, como Deus usou Moisés para trazer aquele juízo sobre o Egito. E Egito aí é um símbolo do mundo, e essas 2 testemunhas vão julgar o mundo, vão julgar as nações, vão trazer juízo sobre o Egito, ou sobre o mundo. Moisés foi aquele homem que Deus usou para converter a água em sangue. Por isso o ministério de Moisés é colocado aqui também. Uma das testemunhas terá um ministério muito semelhante ao ministério de Moisés, e a outra um ministério semelhante ao de Elias, que fazia descer fogo, fechava os céus, e Moisés transformava a água em sangue. E se você olhar depois lá em Êxodo capítulo 7, você vai ver que morreram todos os peixes do rio Nilo e das poças de água, dos poços que havia, e virou uma confusão muito grande por causa deste grande sinal que Deus permitiu realizar através de Moisés. Portanto, essas 2 testemunhas terão ministério semelhante a esses 2 homens. E se nós observarmos na Bíblia, tanto Moisés como Elias não terminaram os seus ministérios terrenos quando aqui viveram. Moisés, por exemplo, Deus havia comissionado Moisés para tirar o povo de Israel e introduzi-lo na terra que mana leite e mel, tirá-los do Egito, levá-los pelo deserto e introduzi-lo na Palestina. E nós sabemos que Moisés fracassou nesta parte, porque Moisés pecou contra Deus quando Deus tinha dado uma ordem para ele falar com a rocha, para que a rocha vertesse água para o povo no meio do deserto, quando estava numa situação muito aflitiva. E Moisés, ao invés de falar com a rocha, ele bateu na rocha 2 vezes, ele feriu a rocha para que a rocha desse água. E a Bíblia diz que a rocha era Cristo. E com aquele ato, então, ele feriu a Cristo, ele desobedeceu a Deus, e Deus puniu a Moisés e Arão, dizendo que eles não entrariam na terra prometida. Eles veriam a terra, principalmente Moisés, mas não entraria nela. Deus teve que comissionar Josué para fazer aquele ministério final de Moisés, que era entrar na terra e conquistar a terra e estabelecer todas as tribos lá na terra, conforme Josué veio a fazer e a completar este ministério que Moisés não pôde realizar. Esses 2 homens vão fazer este ministério. Elias também. Elias, depois de disputar com os profetas de Baal, fazer descer fogo do céu, a rainha Jezabel, que era casada com o rei Acabe, do rei de Israel, ameaçou Elias, dizendo que ele ia perder a cabeça, que ela ia mandar matá-lo. E Elias então foge. Para salvar a sua vida, ele foge de Israel. Ele não confia em Deus o suficiente. Um homem poderoso, diante de Deus, de repente ele fraqueja, foge. E a Bíblia nos diz que nessa fuga ele pede a sua própria morte. Quando ele deitado debaixo de um zimbro, ele diz: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Está lá no capítulo 19 do livro de 1 Reis, depois você pode ler na sua casa. Ele diz: tira a minha vida porque eu não sou melhor do que meus pais. E acaba fugindo e indo para o Monte Horebe, que é o Monte Sinai, para fugir de Jezabel. E Deus então encerra ali o ministério de Elias, dizendo então que ele deveria ungir Eliseu no lugar dele e tomar outras providências. E Elias faz isto, e logo depois Elias então sobe aos céus num redemoinho, num carro de fogo, e assim é interrompido o seu ministério, tanto um como o outro. E agora as 2 testemunhas vêm com ministérios muito semelhantes a esses 2 homens. E são também esses 2 homens, irmãos, que aparecem no Monte da Transfiguração, quando Jesus subiu com Pedro, Tiago e João até o Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, e Jesus se transfigurou ali, ele se glorificou ali, a mudança, a figura dele mudou, as suas roupas e tudo mais. 2 homens apareceram para conversar. Quem eram? Moisés e Elias. O Moisés da Bíblia, o Elias da Bíblia, que estão nos céus,
apareceram ali também de forma glorificada e conversaram com Jesus a respeito das coisas que estavam para acontecer, ou seja, da crucificação muito breve que iria ocorrer na vida de Jesus. São os dois homens que estão muito ligados ao ministério de Jesus, e por isso essas duas testemunhas têm um ministério muito parecido com estes dois homens. Irmãos, essas duas testemunhas serão como duas pedras no sapato do anticristo. Quando o anticristo fizer esse tratado de paz com Israel, ele já estará governando a Europa, essa confederação de nações. Ele estará assumindo já o controle, como que, vamos dizer assim, na tentativa de controlar toda a terra. Esses dois homens começam a atuar a partir de Jerusalém, e eles serão como duas pedras de tropeço, dois atrapalhos na vida do falso profeta, né? e do anticristo, enfim, da primeira e da segunda besta. E porque durante os dias do ministério dessas duas testemunhas, eles vão operar os juízos de Deus sobre a terra. Esses dois homens, irmãos, poderão fechar os céus em qualquer parte. Vamos supor que eles resolvam fechar o céu sobre o Brasil para que não chova no Brasil. Não choverá uma gota no Brasil durante o tempo que eles determinarem. É uma coisa tremenda. Se eles resolverem fechar o céu sobre o estado de São Paulo, não chove sobre o estado de São Paulo, não choverá sobre o estado de São Paulo. Se eles resolverem fazer isso em qualquer ponto da terra, ou em qualquer parte da terra, o que eles determinarem, Deus cumprirá, Deus fará. Eles poderão, a Bíblia diz, transformar a água em sangue. A água já está escassa. Imagine se esses homens resolverem fazer esse tipo de operação em vários lugares. A água vai ficar extremamente cara e preciosa na face da terra. Se eles resolverem, por exemplo, resolverem lá no Mar da Galileia transformar aquele grande lago que é a base da água de Israel em sangue, morre todos os peixes e acaba com tudo e vira aquela confusão, né? Eles poderão fazer isto em qualquer ponto da terra. Olha bem para o versículo 6, abra aí a sua Bíblia e olha. Eles têm poder para fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia, ou seja, os 3 anos e meio. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Irmãos, esses dois homens são dois homens poderosos, e eles estarão ferindo a terra com toda sorte de praga, quantas vezes eles quiserem, aonde eles quiserem, com qualquer tipo de praga. Por isso, a humanidade vai se levantar contra esses dois homens. E muitos cristãos evangélicos, cristãos bíblicos, que não conhecem a palavra profética, muitos pastores vão se colocar contra esses homens. E aqui vem uma advertência a você que vai me ouvir por essas fitas, e que está ouvindo pelo rádio, e você que me ouve aqui no santuário. Preste atenção. Colocar-se contra estes homens é colocar-se contra Deus, que os comissionou. Colocar contra um profeta, um homem de Deus, é colocar-se contra Deus. E eles vão exercer juízo sobre a terra. Pragas, quantas vezes eles quiserem. É aqui, irmãos, que vai se aplicar muito literalmente o Salmo 91. O que diz o Salmo 91? Nenhuma praga chegará à tua tenda, mas cuidado. A tua tenda e a tua casa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Sabe que tem muito cristão evangélico que vai dizer: isso não é obra de Deus, estes homens não são de Deus, Deus é amor, Deus é bondade. Mas esquecem-se do outro lado da moeda. Deus é também juízo. Deus é também juízo. E Deus já pré-ordenou estes juízos. É por isso que está revelado na Escritura, para que nós não caiamos nesse laço, neste engano.
A Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Nós precisamos conhecer a palavra profética, senão você vai se colocar contra esses homens. Porque multidões vão se levantar contra eles e blasfemar contra eles e se posicionar contra esses dois homens. E nós que conhecemos a palavra, nós não devemos fazer isso. Ao contrário, nós devemos olhar e dizer: olha, a nossa redenção está muito próxima, porque esses dois homens estão executando os juízos de Deus sobre a terra. Irmãos, eu tenho ministrado aqui dia após dia sobre este assunto, e eu mostrei a iniquidade está aumentando, como a violência, como as coisas, e eu disse que Deus trará juízo sobre a terra, e estes homens vão começar os juízos de Deus sobre a face da terra, de uma maneira firme e poderosa sobre a face da terra. Eles vão ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes eles quiserem durante os dias dos seus testemunhos. Não se coloque contra estes homens. Ao contrário, quando você vir que dois homens esquisitos vestidos de saco, e a televisão vai mostrar isso, esses dois... Irmãos, o que vai morrer de gente nesta ocasião, eu quero chamar a sua atenção para isso, porque eles começam em Jerusalém e vão atingir os países árabes todos ali, e vão atingir toda a terra com a sua pregação. Qual é a pregação? Eles vão pregar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e o judeu não aceita isso, e os árabes também não, os muçulmanos também não. Eles vão pregar que Jesus morreu, foi crucificado, que Jesus é o Filho de Deus, e que Jesus está na iminência de retornar com vara de ferro. A mensagem que eles vão pregar é a mensagem que estamos pregando hoje, é a mensagem profética dos dias finais, de arrependimento, de confissão, porque os dias estão terminando. Quando Jesus veio da Galileia, depois que João foi morto, João Batista foi degolado, ele veio dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E eles vão pregar esta mensagem. Agora imagine os árabes como vão se levantar contra eles, né? Os muçulmanos, porque eles vão para os países árabes pregar. Esses duas testemunhas começam em Jerusalém, mas vão. Se você quer esse texto, eu vou lhe dar agora, né? Abra comigo em Jeremias capítulo 25, eu quero dizer que esse é um texto profético. Eu tenho esse discernimento da parte do Senhor, que esse texto profético aqui, que foi entregue a Jeremias, se refere ao ministério das duas testemunhas. Deixa sua mão marcando lá o Apocalipse, mas vamos em Jeremias capítulo 25, a partir do versículo 15, nós lemos assim: furor e faze que dele bebam todas as nações às quais eu te enviar. Beberão e cambalearão e enlouquecerão por causa da espada que eu enviarei entre eles. Então tomei o cálice da mão do Senhor e fiz que bebessem todas as nações, às quais o Senhor me enviou. Agora vem a relação das nações. A Jerusalém, e as cidades de Judá, e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles o seu servo e aos seus príncipes e a todo o seu povo. Portanto, essas duas testemunhas vão ao Egito, e lá vão encontrar todo o povo misto, diz o versículo 20, a todo o povo misto e a todos os reis da terra de Uz, e os reis da terra dos filisteus, e Asquelon, Gaza, Ecrom, e aos que resta de Asdod, ou seja, os palestinos, os árabes do hoje o país da Jordânia, que engloba esses povos, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis que habitam no deserto, os nômades, e a todos os reis de Zinri, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, e a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, tanto um como o outro. E para não deixar dúvida, Deus diz: e a todos os reinos da terra que estão sobre a face da terra, e o rei de Sesac é Babilônia, beberá depois deles. Pois lhes dirás assim: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: bebei e embebedai-vos e vomitai e caí, e não torneis a levantar por causa da espada que eu vos enviarei. Se recusarem a tomar o copo da tua mão, então lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos: certamente bebereis, pois eis que sobre a cidade que se chama pelo meu nome, no caso Jerusalém, eu começo a trazer a calamidade, e havereis vós de ficar totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas as palavras e lhes dirás: o Senhor desde o alto bramirá e fará ouvir a sua voz desde a sua santa morada, bramirá fortemente contra a sua habitação, dará brados como os que pisam as uvas, como
contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações e entrará em juízo com toda a carne. Quanto aos ímpios, ele os entregará à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que o mal passa de nação para nação. Eu creio que aqui estão as pragas, como a AIDS e outras coisas. E grande tempestade se levantará dos confins da terra. E os mortos do Senhor naquele dia se encontrarão desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como esterco sobre a superfície da terra. Irmãos, aqui está o alcance do ministério de juízo das duas testemunhas. Isso aqui, irmãos, vai levantar contra esses dois homens uma oposição ferrenha, e toda oposição será destruída. A Bíblia diz que se alguém quiser lhe fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Não significa aqui que eles vão soltar fogo como um dragão, né? Isso aqui é um termo simbólico. Significa que eles vão dar ordem de descer fogo do céu, e descerá fogo do céu. Mediante a palavra dele, os seus inimigos serão destruídos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Eu vejo aqui uma destruição sem paralelo, um ministério muito difícil nesta época para as duas testemunhas. Mas aqui diz o texto que quando acabarem o seu testemunho, versículo 7, a besta que sobe do abismo, que é o anticristo, lhes fará guerras, vencerá e as matará. No final do período do seu testemunho, durante os 1260, eles são imortais e intocáveis. Deus não vai permitir que eles sofram nenhuma destruição, nenhum atentado, coisa alguma que possa ferir esses dois homens. Mas quando eles terminarem o seu ministério, o anticristo vai fazer guerra a eles, vai vencê-los e vai matá-los. E a Bíblia diz, no versículo 8: e jazerão seus corpos na grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, que é Jerusalém, onde também o seu Senhor foi crucificado. Esta palavrinha também, onde também o seu Senhor, ou seja, onde também Jesus Cristo foi crucificado, nos leva à interpretação de que eles serão crucificados também. Eles morrerão, muito provavelmente, por crucificação, porque aqui diz, onde também o seu Senhor foi crucificado, dando a impressão de que eles também serão crucificados à semelhança de Jesus. Por quê? Porque esses dois profetas, essas duas testemunhas, eles têm um ministério muito semelhante a Jesus. Eles têm um ministério de 3 anos e meio, como Jesus teve. Eles vão estar pregando a palavra de Deus, né? O testemunho de Jesus, né? Como Jesus como Messias, anunciando que Jesus é o Messias, é o Salvador, é o Messias de Israel, o Messias. Eles vão estar trazendo essa mensagem durante esses 3 anos e meio, vão encontrar oposição, e a Bíblia diz que o anticristo vai fazer guerra, vai vencê-los e vai matá-los. Preste atenção agora, vire uma página na sua Bíblia e vai ao capítulo 13. Agora você vai compreender uma escritura profética que se refere ao anticristo. Aqui diz a respeito do anticristo, a besta que subiu do mar, que diz assim, versículo 4. O versículo 3, parte final, diz: toda a terra se maravilhou seguindo a besta, isto é, o anticristo. O versículo 4 diz: e adoraram o dragão, porque deu à besta, que é o anticristo, a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? É aqui, irmãos, que se explica. A besta aqui vai destruir as duas testemunhas, vai matar as duas testemunhas. Aqui, então, nem as duas testemunhas vão poder vencer a besta. É por isso que toda a terra vai se maravilhar, né? Seguindo a besta, dizendo: quem poderá batalhar contra ela? Aqueles dois homens que profetizavam em nome de Jesus Cristo, que operaram aqueles sinais tremendos de descer fogo do céu, transformar água em sangue, de ferir a terra com toda sorte de pragas. Aqueles homens que operavam em nome de Deus foram vencidos, derrotados e mortos pelo anticristo. É nesta ocasião que o anticristo vai entrar no templo em Jerusalém,
e vai profanar o templo e vai exigir adoração. Ele vai entrar no templo e vai dizer: eu é que sou Deus. Porque esses dois, eu acabei com eles. Eles não têm o poder que eu tenho. Eu sou maior do que eles, porque eu destruí, eu os matei, eu os venci, eu acabei com eles. Eu é que sou Deus. É nesta ocasião que eles vão dizer, né, a população do mundo vai dizer: mas quem que poderá batalhar contra a besta? No caso aí, contra o anticristo. Ninguém. Esses dois, que eram o maior poder que existia, que operavam coisas espantosas, o anticristo acabou com eles. É por isso que se cumprirá aqui 2 Tessalonicenses capítulo 2, que por revelação o apóstolo Paulo, né, escrevendo esta carta aos Tessalonicenses, ele diz: e ninguém de modo algum vos engane, diz o versículo 3 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. É nesta ocasião, irmãos, que o anticristo vai começar a grande tribulação. É nessa metade dessa semana, quando as duas testemunhas forem derrotadas, termina o ministério delas, e aí vai começar a grande tribulação, porque o anticristo vai entrar e vai exigir: eu vou ser adorado como Deus, eu é que sou o verdadeiro Deus, eu que sou o Deus Todo-Poderoso. Esses dois aí que operavam em nome de Jesus Cristo, eu acabei com eles, matei e destruí, e acabei com eles, estão mortos aí, eu os crucifiquei. É nesta ocasião então que vai começar a grande tribulação. Quando ele se assentar no santuário de Deus, ele vai quebrar este tratado que ele fez com Israel. Vamos voltar ao capítulo 11. E diz assim: que homens, versículo 9, de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Sabe, irmão, o anticristo não vai cometer o mesmo erro que Pôncio Pilatos cometeu, mandando sepultar a Jesus. Isto na linguagem, na visão do homem, né? Na visão do homem bem entendido, Pôncio Pilatos cometeu um erro, que ele mandou sepultar Jesus e depois, né, Jesus ressuscitou e saiu uma conversa de que os discípulos foram lá e roubaram o corpo, e depois disseram que ele tinha ressuscitado. O anticristo vai deixar aqueles dois apodrecerem na praça pública, não vai sepultá-los. Ele não vai cair neste... Ele vai dizer: não, esses dois aí vão ficar mortinhos, aí vão ficar apodrecendo na praça da grande cidade, que espiritualmente é aqui, no caso, Jerusalém. E homens, né? E diz aqui, de várias línguas, então, verão os seus corpos 3 dias e meio. Irmãos, antes da invenção do satélite não era possível isso. Mas hoje, com os satélites, a população da terra toda vai ver esses homens mortos, né, durante 3 dias e meio. Toda a terra vai ver. Olha como nós estamos chegando. A tecnologia dos dias de hoje nos possibilita a literalidade desta profecia, né? Então, homens de vários povos e tribos e línguas verão, e nações verão seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. É interessante por quê? Porque essas duas testemunhas, eles vão dizer também, a semelhança de Jesus, que eles vão morrer e vão ressuscitar. Jesus falava isso. Jesus pregava que ele iria a Jerusalém, seria morto, crucificado, mas no 3º dia ressuscitaria. Esses dois também, eles vão falar isso. Então eles não vão permitir que eles sejam sepultados. E o versículo 10 diz: e os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentavam os que habitam sobre a terra. Vai haver um verdadeiro Natal, troca de presente, porque vai ser uma maravilha. Esses dois homens afligiram toda a terra e agora estão mortos. Todos os governos, as pessoas vão, né, através da internet se comunicar do telefone. Que maravilha! A nossa besta querida, né, acabou com eles. E quem é semelhante à besta? Nós sim, vamos adorá-la. Exatamente, quer dizer, eles não vão chamá-la de besta, vão chamá-lo de Cristo, né, de Messias e etc. Ele é o verdadeiro Cristo, ele é o verdadeiro Messias. Ele acabou com esses falsos profetas aí, e ele é o verdadeiro Deus, e nós devemos adorá-lo, e que alegria, e vão trocar presentes, e vai ser um verdadeiro Natal, uma festa que vai durar 3 dias e meio. Mas diz o versículo 11 assim:
E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. Eu posso imaginar isso aqui, né? De repente, está lá a televisão mostrando, de repente, os dois resolvem se levantar daquela praça, e eu posso imaginar isto sendo transmitido e visto por milhões de pessoas. O que eles vão dizer? Vai começar tudo outra vez. Agora a coisa vai ferver, porque agora eles devem vir com fúria, com poder total, né? Eu posso imaginar, por isso que a Bíblia diz, e caiu grande temor sobre os que os viram. Naquele momento, as 2 testemunhas ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para cá. E subiram aos céus em uma nuvem, e os seus inimigos viram. Irmãos, o ministério deles é muito semelhante ao de Jesus. Jesus também subiu lentamente, mas aqui não. Aqui eles vão subir lentamente numa nuvem, como Jesus subiu, até que uma nuvem o encobriu. E nunca mais os judeus poderão negar que Jesus morreu e ressuscitou e subiu ao céu. Testemunhas vão provar exatamente isto. Eles vão morrer, vão ressuscitar, vão subir à vista deles aos céus lentamente, e os seus inimigos vão ver. É nesta ocasião que começa a grande conversão dos judeus, porque os judeus que vão ver esses fatos vão dizer assim: mas espera aí, esses dois aí pregaram sobre Jesus de Nazaré e mostraram que Jesus de Nazaré é o Messias de Deus. E eles então vão se lembrar da mensagem e vão se converter. Começa a conversão dos judeus aqui, porque através da pregação desses 2 homens, os judeus vão ver, porque o judeu ele é muito incrédulo, ele tem que ver as coisas acontecer para eles crerem, né? Tipo Tomé. Então eles vão ver que aquilo que Jesus realizou, que eles não creram, as 2 testemunhas disseram que iriam realizar, realizaram, morreram, ressuscitaram. Nunca mais vão poder dizer que não há ressurreição e que ninguém ressuscita. E eles ressuscitaram e vão subir aos céus à vista deles todos, ouvindo esta voz. E aqui então os judeus vão se converter. E a Bíblia diz que naquela mesma hora houve um grande terremoto lá em Jerusalém, e caiu a 10ª parte da cidade no terremoto. Foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Começaram aqui então está a conversão dos judeus. Os judeus começam a converter com o ministério das 2 testemunhas, com a morte, ressurreição e assunção, a semelhança de Jesus, que morreu, ressuscitou e subiu. As 2 testemunhas também vão morrer, ressuscitar e subir, agora à vista de todos aqueles que estiverem ali. Eu não sei se a televisão vai mostrar isso. Eu tenho para mim que o anticristo não vai permitir, mas os judeus que vão estar ali, as pessoas que vão estar ali, muito provavelmente verão a morte, a ressurreição, e verão também a assunção. E começaram então a dar glória ao Deus dos céus. Irmãos, esse estudo das 2 testemunhas é muito importante. Nós vamos ver estas coisas. Eu quero dizer a você que nesses 3 primeiros anos e meio, a igreja estará sendo purificada, a igreja estará aqui na terra, e nós, irmãos, estaremos numa dependência completa do Espírito Santo para vivermos aqui na terra. Deus faz diferença entre aquele que o serve e aquele que não o serve. É por isso que o Salmo 91 vai ter uma aplicação direta a nós, mas nós vamos estar vendo as coisas acontecerem diante dos nossos olhos. Amém? As 2 testemunhas estarão trazendo os juízos de Deus sobre a face da terra. E o que se segue à ressurreição e à assunção das 2 testemunhas é o arrebatamento da igreja, que eu vou falar, com a graça de Deus, no próximo domingo eu vou começar a ministrar sobre o arrebatamento da igreja. Porque se você olhar, o versículo 15 vai tocar a trombeta, a 7ª e última trombeta. Não há mais trombeta na Bíblia, nem no livro do Apocalipse, que o livro do Apocalipse encerra a Bíblia. A 7ª e a última trombeta, ela ressoa exatamente quando as 2 testemunhas sobem, que é um símbolo do arrebatamento da igreja também. A igreja é convocada para subir imediatamente, para estar para sempre com o Senhor. Aleluias!
As testemunhas sobem, nós subimos praticamente junto com elas, porque na medida em que elas subirem, a sétima e última trombeta soa, o reino da terra passa a ser do Senhor e do seu Cristo, e a igreja é convocada para o arrebatamento, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém?